Eu sei que vai ser discutido muito ainda essa questão do jogo com o Cruzeiro, mas eu acho que é inevitável da gente abordar também o assunto. O Odílio Rodrigues, depois da reunião do Conselho, na Federação Paulista, durante o sorteio do Campeonato Paulista do ano que vem, comentou a declaração que você deu depois do Clássico, né, meio que cobrando, entre aspas, né, um posicionamento que você precisa saber o que a diretoria vai resolver fazer a partir do ano que vem, porque você precisa saber sobre o seu futuro. E a resposta do Odílio foi dizendo que não foi o caminho mais correto, que você poderia ter conversado com ele, que ele não acha que a imprensa seja a maneira mais adequada de se discutir sobre se vai renovar ou não. Queria que você falasse sobre esse assunto e se, de alguma maneira, já te incomoda esse excesso de assunto, falar ou não falar sobre o seu futuro. Não, tranquilo. Assim que eu achar que eu preciso de uma resposta, eu converso com o doutor Odílio, tranquilo, não tem problema nenhum. Isso aí... O recado foi dado, foi recebido, então assim que eu achar que a situação, que eu preciso de uma resposta, que a situação está realmente ser resolvida, eu converso com ele, sem problema nenhum. Rodinei, ainda nesse tema, queria saber se você acha que os atletas, pelo bom relacionamento que você tem com ele, em algum momento, de repente, se você conseguir, por exemplo, a vaga na Libertadores, os atletas vão solicitar à diretoria a sua permanência, ou se você recomenda que eles nem se metam nesse assunto. Não, eu acho que isso aí não cabe, né, aos atletas. Eu acho que a decisão tem que ser tomada pela direção do clube, independente de qual for a decisão. E eu acho que a gente tem um relacionamento muito bom, né, mas isso aí não garante a permanência de ninguém. Eu espero manter esse relacionamento muito bom com os atletas até o final da minha permanência aqui no Santos, ou se eu continuar, né, até quando eu permanecer no clube. Isso é uma coisa que eu conquistei no dia a dia, a confiança deles, a amizade até, se pode dizer deles, né? Amizade no trabalho aqui, fora de campo a gente não tem relacionamento, mas no dia a dia a gente tem um relacionamento muito bom, profissionalmente, e espero que a gente continue assim enquanto permanecer no Santos, independente do tempo que for, mas eu acho que não cabe a os jogadores irem pedir para a diretoria, esse tipo de coisa eu acho que não cabe muito no futebol. Eu acho que tem-se um parâmetro pelo que eles falam, pelo que eles dizem quando vêm aqui falar com vocês, mas a decisão tem que ser tomada e deve ser tomada pela direção do clube. Claudinei, agora falando do jogo que você tem no domingo, você vai enfrentar o líder do campeonato, né? E agora, restando 7 rodadas, eu lembro que há pouco tempo você respondeu para mim uma pergunta com relação às contas, e atualizando ela, pelas tuas contas, seriam 15 pontos entre os 21 restantes que o Santos precisa fazer. É o tipo de jogo que, embora você vai enfrentar o líder, não dá mais para pensar em tropeçar. Não sei se dá para chamar qualquer resultado contra o Cruzeiro na fase que o Cruzeiro está hoje de tropeço, né? O Cruzeiro hoje é o líder do campeonato absoluto, né? Com uma certa folga aí. O time é o virtual campeão brasileiro, a não sei que aconteça, né, algum acidente aí de percurso, mas eu acho que a gente tem que pontuar, independente do Cruzeiro. Acho que já fizemos um bom jogo lá em Belo Horizonte contra eles. Uma equipe muito qualificada, não só uma equipe, um elenco muito qualificado, né? O mais qualificado do Campeonato Brasileiro, sem dúvida, do Cruzeiro. E a gente vai tentar vencer, porque a gente precisa somar pontos, né? Eles estão numa situação mais confortável com a gente, então eles não podem querer mais que a gente essa vitória, não podem ter mais, disputar as jogadas com mais vontade que os nossos atletas. A gente tem que querer mais do que isso, porque a gente precisa mais do que eles dos pontos. Eles já estão numa situação confortável, pelo menos na Libertadores eles já estão, né? Na pior das hipóteses. A gente quer buscar alguma coisa a mais na competição, e esse algo a mais passa por vencer o Cruzeiro, né? Principalmente por fazer um bom jogo contra o Cruzeiro. Futebol não dá para dimensionar muito o resultado. A gente tem que pontuar. Eu tinha te falado ali 70%, nessas últimas 4 rodadas a gente fez, acho que 8 pontos, né? Dos 12 disputados. Precisa melhorar um pouquinho isso, fazer uma sequência de vitórias, aí 2, 3 vitórias, para a gente poder olhar com mais carinho essa situação de Libertadores. Bom dia. Ainda falando do Cruzeiro, o jogo é na Vila Belmiro. O que pesa mais nessa hora? O Santos é mais favorito por jogar na Vila Belmiro, mesmo contra o líder do campeonato? Ou nessa hora pesa mais o fato do Cruzeiro vir como líder e a Vila Belmiro ter um peso diferente nesse aspecto? A Vila Belmiro, para o Santos, eu acho que desde agosto de 2012, quando o Santos perdeu para o Bahia, até agora, em novembro já de 2013, a gente perdeu um jogo só para o Botafogo do Rio, né? O Santos, né? Nós não, o Santos, porque antes eu não estava aqui. Então, a gente tem um retrospecto muito bom na Vila, né? O porquê disso, né?
qual é a mágica do estádio, o que leva a isso, se o jogador se sente bem jogando ali, porque já teve jogos que a gente jogou com grande público e vencemos, e outros jogos com público pequeno, chovendo, e 2, 3 mil pessoas no estádio, a gente venceu assim mesmo, adversários difíceis, né? Então a gente acha que tem essa magia, a Vila Belmiro, né, conta um pouquinho de favoritismo sempre que a gente joga na Vila, independente do adversário, mas o Cruzeiro, hoje o adversário é ser batido no Brasileiro, então a dificuldade vai ser um pouquinho maior do que em outros jogos, a gente espera fazer uma boa partida e conseguir os 3 pontos. Claudinei, é uma coisa tradicional no Brasil, né? O dirigente de futebol entregar para o técnico de futebol a responsabilidade do time, do departamento de futebol, praticamente. E, por causa disso, os técnicos chamados de técnicos de grife acabam sendo mais assediados, né? Você está vivendo uma situação interessante no Santos, em que o time tirou o time da zona de rebaixamento, está brigando aí por uma vaga na Libertadores. Gilson Kleina subiu com o Palmeiras, também um técnico que viveu a mesma situação que você, não sabe se vai ficar. As informações de bastidores nos 2 clubes dão conta de que isso é muito difícil de acontecer, e outros técnicos mais badalados estão sendo aí assediados. Tal. Você acha que isso é uma tendência dentro do futebol que precisa ser mudada? E o que um técnico que está começando, como é o teu caso, precisa fazer a mais para poder mudar essa situação? Eu acho que em todos os setores, todo mundo que começa, né, que está aparecendo no mercado, vocês também como jornalistas, sempre quem começa tem que fazer alguma coisa a mais do que já está, né, uma coisa normal. Você começa aí como repórter, você tem repórteres que já tem uma carreira sólida, passaram em vários veículos e outros que nem tanto, que estão começando e tem que mostrar trabalho, tem que fazer alguma coisa a mais, né? E nisso aí eu tenho consciência que eu tenho que sempre fazer mais que os outros e por isso que eu procuro trabalhar, procuro correr atrás de informações, né? Não sei se mais que os outros, que não acompanho o dia a dia dos outros, mas sempre procuro me dedicar ao máximo no que eu estou fazendo e por isso que eu reclamava tanto quando a gente não tinha tempo para treinar, não tinha semanas cheias, né? Graças a Deus estamos na segunda semana cheia. Semana passada a gente trabalhou a semana cheia inteira com uma formação e o Thiago sentiu no final da semana, no penúltimo treino ali, acabou não jogando. Mas eu acho que eu tenho que fazer mais que os outros, sim, né? E vou sempre procurar fazer mais, porque se você fizer igual aos outros, é o que você falou. Às vezes você opta pelo cara que já é mais renomado, que já ganhou mais, já fez mais coisas, né? Então a gente sempre tem que fazer um pouquinho a mais. Eu acho que estou fazendo meu papel bem aqui no Santos. Você citou o caso do Gilson, que fez uma grande temporada no Palmeiras, atingiu o objetivo, né, inicial, e eu acho que vai atingir o título, não tenho dúvida que vai ser campeão. E a gente tem o caso do Tite, que já é um cara renomado também, que está sendo questionado no Corinthians, apesar de ter ganho tudo, né? Então, o futebol aqui no Brasil é assim, bom sempre é o que vence, e tem que vencer sempre, vencer muito, que se vencer um pouco também não é o suficiente. Mas eu estou tranquilo com a minha consciência que eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? E vou sempre fazer onde eu tiver o melhor que eu posso, e vamos ver o melhor, né, o melhor da minha capacidade, do meu empenho, da minha dedicação, onde vai me levar. Espero que me leve a ser um profissional tão reconhecido quanto esses aí que você citou aí, que estão sendo assediados futuramente, e essa situação se inverta a meu favor. Claudinei, você citou o Thiago Ribeiro. Ainda há alguma possibilidade? Você ainda sonha em contar com ele para esse jogo contra o Cruzeiro, ou o time é esse que venceu hoje o coletivo? Não, o Thiago para esse jogo não vai estar à nossa disposição, não. A previsão é que a gente possa utilizá-lo contra o Vasco e os esforços os esforços da fisioterapia, departamento físico aí do clube, dos preparadores físicos, dos fisiologistas e fisioterapeutas, é para a gente colocar o Thiago em condições de enfrentar o Vasco. Vamos ver se vai ser possível também, que aí depende da parte orgânica, né? Quanto que vai cicatrizar o edema que ele teve aí. A previsão é de 15 dias para estar em campo, então essa previsão contra o Vasco contemplaria a atuação do Thiago. Mas como cada um tem o seu tempo de cicatrização, de recuperação, a gente vai aguardar. Se der para ir contra o Vasco, ele vai, senão a gente guarda para o Bahia. O Claudinei, o Santos já está negociando a contratação de alguns jogadores, fala inclusive do Marlone do Vasco, que é um deles. Você foi ouvido nesse tipo de coisa ou você não é ouvido quanto aos jogadores? Não, acho que não é o momento da gente falar de contratações, né, de nomes. A gente está numa reta final do campeonato, onde eu acredito que o nosso grupo, se a gente focar bem, se a gente continuar nessa pegada, nessa aplicação que a gente tem tido nos últimos jogos, a gente tem condição de subir na tabela, não sei até que colocação, mas a gente termina melhor do que está agora. Então, acho que não é o momento da gente falar de nomes, de contratações, enfim, de quem quer que seja. A gente tem que valorizar os que estão aqui,
né, e para que a gente termine de uma maneira positiva o campeonato. Eu não tenho tido muitas conversas com relação a nomes, não. A gente tem conversado a questão de planejamento, né, como eu já falei outras vezes, que a gente está aprendendo para o início do ano, para o final dessa temporada, em termos de planejamento, mas em termos de nomes, eu não tenho falado muito com ninguém, não. Tenho focado muito no meu trabalho e nos jogadores que estão aqui comigo. Ô, Claudinei, na semana passada, na sexta-feira, você comemorava o fato de poder repetir o time, né? E até então você não sabia que não poderia contar com o Thiago Ribeiro. A princípio, se não tiver nenhum imprevisto, você vai conseguir repetir o time que você escalou no Clássico contra o Corinthians. Se eu não me engano, é a primeira vez que isso vai acontecer nesse Brasileiro. Queria que você falasse disso. E também, durante a semana, a gente observou que, durante alguns treinamentos, você esteve bastante participativo, até pelo fato de ter tempo para isso, né? Ontem, por exemplo, no treino da defesa, você cruzando as bolas e auxiliando no posicionamento. Qual que é a vantagem de ter um tempo para isso? Primeiro, com relação à equipe, manter a equipe, eu acho que é uma coisa que é o cenário ideal, né? Se você puder manter a mesma equipe aí, dar uma sequência, né? É o cenário ideal para você ganhar. Os jogadores ganham confiança, a equipe ganha entrosamento. E a gente, infelizmente, não está podendo fazer isso durante a competição. Vamos ter uma oportunidade agora, né? Mesmo sem o Thiago, mas agora a gente tem a oportunidade de manter a equipe, vamos manter a equipe. Até porque a gente acha que o que a gente tem os melhores jogadores que a gente tem à disposição são esses para começar o jogo. E caso o Thiago não volte no próximo jogo, talvez a gente mantenha mais um jogo essa equipe, mas com a volta do Thiago já muda um pouquinho pela postura, pelo jeito do Thiago jogar. E vamos ver se o Thiago volta. E com relação ao trabalho da semana, eu sempre trabalho assim, eu procuro, não dar atenção só para... O Marcelo estava fazendo o trabalho ali, o Marcelo com o Edinho, com os atacantes, eu peguei o Arzu aqui para a gente trabalhar os zagueiros. Você tem que se preocupar com todos os setores, né? Quem aparece, às vezes, mais é o ataque, são os jogadores que fazem os gols, é a equipe fazer gols, mas quem dá a consistência para a equipe é o setor defensivo. Para a gente poder criar, a gente tem que estar bem respaldado aqui atrás. Ô, Claudinei, o Thiago Ribeiro vinha numa sequência, né, de partidas como titular, aí você foi obrigado a fazer essa alteração no sistema ofensivo da equipe, né? Queria que você falasse se essa alteração é muito significativa pela característica dos jogadores, né? E as críticas que o Everton Costa vem sofrendo aí por parte da torcida. Então, com relação ao Thiago, ele era o titular da equipe, né? Vinha fazendo os gols, tendo participações muito positivas, né? Sempre aí 80% dos jogos jogando bem, né? Um ou outro oscilava, mas uma consistência muito boa até pela experiência, pela rodagem que ele tem. E era o titular da equipe, então faz falta, né? A gente tem um jogador com a qualidade do Thiago, com a experiência do Thiago, né? E a gente optou pelo Everton, pelo William. O Everton já vinha jogando junto com o Thiago, a gente optou na realidade pelo William, né? E o Everton é um jogador que tem uma função tática muito importante, né? A gente conta muito com ele, porque ele é um jogador que chega na frente, tem força para ajudar na marcação também. E quanto às críticas, eu acho que todos nós estamos sujeitos a críticas. Eu acho que o Everton tem que conviver com as críticas e dar resposta em campo. Fez, eu acho que nos últimos 4, 5 jogos fez 2 gols, né? Participou, o gol do Gustavo, a bola desviou, né? Ele não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para o Gustavo, ele estava na área ali. Se ele não tivesse, a bola passaria direto, não sairia o gol. E a jogada que ele fez uma tabela muito boa com o William, saiu na cara do gol, bateu, o goleiro defendeu, do mesmo jeito que o Emerson teve a chance, saiu cara a cara, o goleiro não fez o gol, e outros jogadores tiveram chance durante esse jogo, durante outros, e não finalizaram, né? Eu acho que o torcedor às vezes pega o outro jogador vai pegar no pé e cobra, e tem que cobrar, o torcedor tem direito de cobrar, mas eu acho que o Everton, no momento, para a gente, aí, no que a gente tem no elenco, ele e o William são as melhores opções para iniciar o jogo, por isso que eles estão iniciando. Se eu achasse que os outros estavam numa condição melhor, ou estariam numa condição melhor, começariam os outros. A opção é minha, a escolha é minha, espero que ele faça um bom jogo, tanto na parte tática quanto na parte técnica. Claudinei, mais uma aqui da minha parte. Sobre o Neilton, ele participou do jogo do Sub-20 na quarta-feira, treinou aqui, se não me engano, ontem, né? E, novamente, hoje não treinou. A informação é que ele deve estar treinando com o Sub-20. Hoje ele é mais útil no Sub-20 do que na sua equipe, no seu elenco? O Neilton ficou um tempo sem treinar, com problema no tornozelo, né, e retornou. O Sub-20 está precisando de um atacante, estava com problema lá, pediram para a gente se tinha algum atacante para a gente liberar. Como ele vinha retornando, a gente optou por liberar o Neilton para ajudá-los lá, num jogo difícil com o Atlético Mineiro. Retornou, treinou ontem com a gente aqui para ganhar ritmo de novo, voltar a treinar. Os outros do Sub-20 até fizeram só um regenerativo, ele trabalhou com a gente aqui no campo.
E eles têm mais 2 jogos decisivos, o Botafogo de Ribeirão amanhã e o Atlético, 2 jogos onde a equipe está em desvantagem, né, precisando reverter a situação de 2 gols de diferença aí. A gente acha que ele vai ajudar lá bastante, né? E a gente tem aqui o Geovânio e o Vitor Andrade, que esse tempo que o Neilton parou e tratou o tornozelo, eles estavam treinando todo dia e estão com um ritmo de jogo superior ao dele. Então a gente pensa que nesse momento a gente ter 2 jogadores 100% como opções no banco, né, o Neilton não ajudaria tanto quanto ele pode ajudar lá no Sub-20, então por isso que ele está sendo liberado para jogar lá. Claudinei, ontem o Edu Dracena falava, né, ou ressaltava, né, a questão do Santos ter sido uma das poucas equipes que não tomou gols do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, né? Foram poucos, acho que 5, né? Nessas 31 partidas até aqui. Qual receita que se pode ter, se é que existe alguma, para que o Santos consiga manter pelo menos defensivamente essa mesma postura no jogo de domingo contra o Cruzeiro e consiga também fazer com que o seu ataque tenha a competência de fazer gols, e aí, já que o Santos tem uma das melhores defesas do campeonato, né, mas poder sair vitorioso, dá para ter alguma receita para poder passar do líder Cruzeiro? O Cruzeiro é uma equipe muito difícil de ser marcada, porque tem do meio para frente ali 4, 5 jogadores com muita qualidade, né, e não só os que jogam, como os que ele tem de opção para alterar a característica. Então é difícil, jogadores de fase muito boa, né, a gente conseguiu anular o Cruzeiro lá ofensivamente, né, eles criaram pouca chance contra nós no Mineirão. A gente espera conseguir da mesma forma. Eu acho que o cenário ideal é a gente ter esse equilíbrio entre uma boa defesa, uma defesa sólida, e um ataque que crie bastante situações de gol e faça os gols, né, e conclua. É o que a gente busca. Né, em determinados momentos, se a gente acertou a defesa, a gente toma muito poucos gols, né, ficamos aí, sei lá, na época 8 jogos, sofremos 1 ou 2 gols. Aí está faltando um pouquinho o ataque, a gente acertou o ataque, e aí você paga o preço de ficar um pouquinho mais exposto, às vezes tomar um gol no contra-ataque, você está se expondo um pouquinho mais. Então, todo treinador busca esse equilíbrio. Uma equipe que marque bem, seja sólida defensivamente e na frente decida o jogo. E a gente mais um jogo onde a gente vai tentar fazer isso com um adversário muito qualificado, como eu falei, que tem essa defesa sólida, né, e tem esse ataque com jogadores que fazem a diferença. Então, o adversário talvez mais difícil da competição, pelo que vem fazendo, mas a nossa equipe sempre que enfrentou os melhores adversários da competição sempre saiu bem. Né? Nos clássicos a gente sempre foi muito bem, não perdemos os clássicos. Curitiba, aqui na Vila, quando o Curitiba liderava o campeonato, fizemos um bom jogo. Os jogos contra o Grêmio, em que pese temos perdido o da Copa do Brasil lá por 2-0, no jogo que o Montijo se machucou no primeiro tempo. Fizemos bons jogos contra o Grêmio sempre. Atlético Paranaense, terminamos o jogo botando bola na trave, quase empatando o jogo lá dentro do Dorival de Brito. Então, sempre que enfrentamos os times que estão à nossa frente, sempre fizemos bons jogos. Esperamos fazer um bom jogo aqui de novo.